Oi, pessoal, eu sou a Beatriz, monitora do módulo de abrangências, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês duas questões da primeira parte do GT6, que é em relação aos níveis de prevenção. A segunda parte, que já é dando início ao conteúdo de pneumo, eu vou deixar para um próximo vídeo, já que é um conteúdo um pouco mais extenso. Então, vamos começar falando sobre os níveis de prevenção, que estão dentro dos serviços de atenção em saúde. Então, nós temos a prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Também temos a prevenção quaternária, que eu vou colocar aqui ao lado de preto. Então, falando sobre prevenção primária, o seu principal objetivo é justamente a prevenção, ou seja, é remover as causas e os fatores de risco antes mesmo do desenvolvimento de uma condição clínica. E aí nós vamos ter dois níveis. O primeiro nível, que é justamente a promoção da saúde, ou seja, são aquelas medidas em geral que vai ajudar uma população em geral a evitar não só uma doença, mas como várias outras. E o segundo nível, que é a sua diferença do primeiro, é que ela já vai ser uma proteção específica, ou seja, vai agir em apenas uma doença. Um exemplo para o segundo nível é justamente a imunização, que age em uma doença específica, e para o primeiro nível são medidas de educação em saúde em geral, como saneamento básico, educação de higiene bucal e também em relação à atividade física e alimentação saudável. Em relação à prevenção secundária, o seu principal objetivo é a cura. E nós vamos fazer isso a partir desses dois níveis. Primeiro, o terceiro nível, que vai de acordo com um diagnóstico precoce, ou seja, quanto mais cedo a gente diagnosticar essa doença, quanto mais no estágio inicial a gente identificar, melhor vai ser o prognóstico do paciente. E também vamos conseguir isso a partir do quarto nível, a partir de uma limitação do dano, ou seja, a partir do momento em que a doença é instalada, nós vamos ter algumas medidas para evitar piores consequências ou consequências em geral na qual essa doença acarreta. Então, há exemplo de um paciente diabético. No terceiro nível, nós vamos fazer uma glicemia em jejum e outros exames, a fim de ter um diagnóstico precoce. E em relação ao quarto nível, sobre limitação de danos, a gente vai fazer alguns exames de rotina, que vai ser exame do fundo de olho, para evitar um pé diabético e no futuro evitar uma amputação, assim como a gente já vai ter medidas em educação para esses pacientes diabéticos, a fim de objetivar a alimentação saudável, ou seja, apesar de a gente também ter uma medida em educação, no quarto nível já vai ser para um grupo de pessoas específicos com esses fatores de risco, enquanto no primeiro nível, na prevenção primária, vai ser para a população em geral. Introduzindo o conceito da prevenção terciária, nós vamos falar sobre reabilitação, que é o seu principal objetivo aqui dentro do quinto nível. Essa reabilitação vai em relação a reduzir os prejuízos funcionais já consequentes de uma doença, com o intuito de adaptar as atividades dos pacientes dentro da sociedade, bem como reintegrá-los à sociedade, às suas atividades básicas diárias. Em relação a um paciente diabético, como foi usado
no exemplo passado, esse paciente, caso tenha um membro amputado, nós vamos buscar órteses e próteses para ajudá-lo na sua atividade cotidiana. Para finalizar o conceito de prevenção quaternária, a gente vai evitar a iatrogenia, ou seja, a gente vai evitar o excesso de intervenção médica que seja desnecessária ou então injustificável. Essa intervenção não precisa ser médica, exatamente. Pode ser em relação ao meio social e também ao meio cultural. Algum exemplo de prevenção quaternária é agir e detectar os pacientes que estão em uso excessivo de medicamento, que não sejam necessários, e também identificar aqueles pacientes que a qual não é preciso realizar um exame de rastreamento antes da idade recomendada, sem alguma justificativa. São algumas medidas a qual a gente utiliza na prevenção quaternária. Então, pessoal, a partir do que foi exposto, vamos resolver a primeira questão. São exemplos de prevenção primária, secundária e terciária, respectivamente. Para facilitar, vamos colocar as cores. Prevenção primária vai ser amarelo. Prevenção secundária vai ser o verdinho. E prevenção terciária eu vou colocar como azul. Então, enquanto a gente for lendo os itens, eu vou colorindo. Então, item A. Água tratada, readaptação funcional e medidas de alimentação em pacientes obesos. Não está certa essa ordem, porque a água tratada é promoção de saúde, readaptação funcional é reabilitação do paciente, é prevenção terciária, e medidas de alimentação em pacientes obesos é uma forma de prevenção secundária, limitação do dano. Então, item A errado. Item B, teste do pezinho, vacina, hepatite B e órtese. Esse item também está errado, porque teste de pezinho é o teste de triagem, ou seja, visa o diagnóstico precoce. Prevenção secundária. Vacina da hepatite B é proteção específica, que está dentro da prevenção primária. Então, aqui é amarelo. E órtese é um exemplo de reinserção do indivíduo à sociedade, né? É um meio de ajudá-lo a voltar às suas atividades diárias, básicas, né? Antes desse certo agravo. Então, é um exemplo de reabilitação. Vamos lá para o item C. Vacina HPV, Papa Nicolau e dentadura. Vacina HPV é uma proteção específica, ou seja, é uma prevenção primária. Papa Nicolau visa o diagnóstico precoce, então é uma prevenção secundária. E dentadura é um exemplo de prótese, né? Ajuda na reabilitação do indivíduo, reinserção do indivíduo à sociedade. Então, esse nosso item aqui é o certo. Vou continuar aqui resolvendo a questão com vocês. Item D, saneamento básico, educação e saúde e reinserção do indivíduo à sociedade. Esse item está errado. Porque saneamento básico é sim prevenção primária, mas educação em saúde não é uma prevenção secundária. É um exemplo de promoção de saúde, ou seja, prevenção primária. E o último, reinserção do indivíduo à sociedade, é sim uma prevenção terciária. E por último, item D. Glicemia ao acaso em pacientes diabéticos é um exemplo de limitação de dano, prevenção secundária. Promoção do envelhecimento saudável. Isso é um exemplo de promoção em saúde. Então, isso aqui é amarelo. Amarelo. Prevenção primária. E, por último, prótese ortopédica. Vai ajudar ao indivíduo a voltar às suas atividades básicas, ou seja, vai ser uma reabilitação. É de azul. É prevenção terciária. Então, confirmando a resposta da primeira questão, item C.
Então, vamos resolver a segunda questão e última dessa primeira parte do GT6. A prevenção quaternária de doenças pode ser entendida como: item A, a reparação dos danos inevitáveis à saúde. Se nesse item tivesse a opção a reparação dos danos evitáveis à saúde, aí sim seria em relação à prevenção quaternária. Então, esse item está errado. Item B, a evolução do modelo clássico de Lewin-Clark? Não, esse item também está errado. Esse modelo fala acerca da história natural da doença, ou seja, não é foco da atenção da prevenção quaternária. Item C, a prevenção da iatrogenia clínica, social e cultural. Esse item está certíssimo. Quando fala de iatrogenia, é realmente aqueles atos desnecessários e injustificáveis. E não vai ser só em relação a médico, a medicina. Ele envolve todo esse meio social. E vamos lá para o item D. O conhecimento das condições naturais e específicas em que distúrbios de saúde aparecem e persistem, assim como das circunstâncias que eles não ocorrem. Não, aqui fala de todo o conhecimento médico, que devem ser certos, né? Saber quais são as condições naturais, a quais as doenças ocorrem e também não ocorrem. Então, esse item não aborda a prevenção quaternária. Então, confirmando, realmente, o item aqui da prevenção quaternária é o item C de casa. Bom, pessoal, revisamos essa primeira parte do GT6. Então, assistam o próximo vídeo, que é em relação à parte de pneumo do GT6 também. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Obrigada!